Vamos lá. Rudan Pereira de Souza. Tenho observado uma constante no comportamento do brasileiro. Apego emocional profundo e inegociável a ideias e conceitos que, mesmo comprovado estarem errados, seja por argumentos astrológico, testemunho ou dados estatísticos, o sujeito não os abandona e permanece acorrentado a tais crenças. Ele não consegue conceber o contraditório, sequer a possibilidade de estar enganado ou com informações insuficientes para expressar uma verdade parcial. Seria isso uma noção errada da verdade, junto com uma ausência de autocorreção e humildade do brasileiro diante do conhecimento? Bom, é claro que isso acontece também em toda parte. Aqui nos Estados Unidos acontece também, tá certo? Sobretudo no meio universitário. Tá certo? Mas no caso brasileiro, esse problema adquire um perfil específico que eu acho que é muito baseado, vamos dizer, na insegurança permanente do brasileiro. Essa insegurança já vem de Portugal. Portugal esteve em guerra de religião durante 8 séculos. Então, um dia o sujeito era dominado pelos cristãos, outro dia pelos muçulmanos, e ele tinha que se virar no meio disso. Então, vamos dizer, a noção que ele tinha da autoridade era uma coisa muito evanescente. E, se você não tem uma autoridade externa ou interna a qual se referir, você está inseguro, evidentemente. Então, nós já temos esta herança que nós mesmo trouxemos de Portugal. Se você lê o clássico essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez, você vai ver que o personagem Ramírez é uma espécie de retrato da insegurança, da instabilidade, né, quase volátil da alma portuguesa. E isso passou muito para o Brasil, complicando mais ainda pelo fato da população africana e indígena, que de repente era inserida dentro de uma sociedade que eles não tinham criado, que eles não compreendiam, né? E que o sujeito não sabia direito qual era o papel dele, o que era para fazer, o que era para não fazer, tá certo? Então, está literalmente perdido no espaço, né? E leva décadas, leva muitas gerações para você estabilizar uma nova identidade dentro de um contexto nacional. Mas como esse contexto nacional também é volátil, também fica difícil se você pensar no que consiste a identidade do Brasil, o que é sentir-se brasileiro. Você pensa, carnaval, samba, futebol, eu digo, mas isso é identidade brasileira? Uma identidade nacional é a memória dos feitos realizados em comum. Ora, se a única coisa que nós temos que fazer assim, eu pulei o carnaval, joguei futebol, né? E dancei um samba. Falei, bom, isso aí não basta, isso aí é um nada. Isso é coisa de criança, pensando bem. Né? Nós não nos sentimos participantes da história nacional. Os grandes eventos da história nacional não dizem nada para o brasileiro. Se a gente diz, por exemplo, o Brasil surge na Batalha de Guararapes, o cara nem sabe o que é a Batalha de Guararapes. Ora, aqui nos Estados Unidos você percebe um decréscimo da consciência histórica ano atrás ano, mas ela ainda existe. Aqui você vê uma bandeira dos Estados Unidos enquanto é porta. Se você entra em qualquer livraria aqui, qual é o assunto que mais tem na livraria? História americana. Então existe uma ideia. O cara que é um americano, ele sabe o que é ser um americano, não é? E ser um brasileiro, o cara não sabe exatamente o que é. Então isto dá uma insegurança desgraçada. Então, nesse sentido, as ideias, crenças, convicções, ideologias aparecem como muletas psicológicas. Elas dão um senso de identidade postiço. Né? Eu achei assim, o exemplo disso foi um sujeito candidato a não sei quê, que ele se apresentava com o nome de Toninho do PT. Olha a identidade dele. Né? Não é assim, o Toninho da padaria, né? O Toninho da Vila de Ocunhé, o Toninho da oficina mecânica. Não, eu estou do PT, quer dizer, o partido se incorpora nele como identidade. Ora, veja se isso acontece com algum político americano, mas absolutamente nenhum. O sujeito ele pode estar no Partido Republicano ou Democrata, mas ele tem que ter alguma identidade, pelo menos regional. Né? Senão vão rir da cara dele. Se ele não tiver nada mais, nenhuma outra identidade a não ser o nome do partido, ele está lascado. No Brasil se tornou normal. Então, essas ideias dentro da mente brasileira têm uma função diferente da que tem para, digamos, um estudante americano. Então, quer dizer,
o estudante americano ele se aproxima mais da ideia do fanatismo autêntico. O brasileiro não é propriamente fanático. O brasileiro afirma e reafirma ideias nas quais, no fundo, ele não acredita nem um pouco. É um puro suporte verbal de uma personalidade, como é que se diz? Vacilante, personalidade periclitante. Então, o que nós podemos fazer para remediar isso? Eu digo, bom, eu posso fazer para vocês. E eu estou dando todos os elementos para que vocês adquiram um senso do que é ser brasileiro através da cultura brasileira, da história brasileira, da identificação com a história nacional, isso aí tudo vocês podem fazer. Eu creio que hoje, uma boa parte dos alunos, se não todos, já tem uma identidade pessoal um pouco mais centrada e mais claramente situada dentro de um contexto histórico. Né? E por isso, veja, só a pessoa que tem isso pode mudar de ideia. Você não precisa desesperadamente da ideia, porque sem ela a personalidade dele cai. Ele não vai largar a ideia de jeito nenhum. Quando eu vejo ao longo da minha vida o número de vezes que eu tive que mudar de ideia, não só mudar de ideia, mas mudar de estilo de vida, mudar tudo. Né? Como morrer e nascer outra vez, isso aconteceu várias vezes. E a gente sobrevive tudo isso. Né? Mas você só sobrevive a isto se você tem um senso de identidade muito profundo e muito bem centrado. Em última análise, este senso de identidade ele depende da sua presença diante de Deus. Sem sombra de dúvida. Só isso segura o ser humano de pé. Mas entre a situação do indivíduo atomizado, perdido no espaço, e o indivíduo centrado, você tem muitos graus intermediários, a conquista da identidade social, nacional, linguística, etc. Tudo isso entra na composição dessa identidade. Né? Vamos lá? Peraí, tem uma pergunta aqui. O professor disse na aula que a verdade universal não pode ser conhecida, né, assim, pelo ser humano, pelo indivíduo humano, mas que só chega até nós algumas coisas que essa verdade nos mostra. Assim. Mas de algum modo nós pressentimos essa verdade universal, que tem uma unidade, assim, que é a unidade de todas as coisas, talvez. Mas eu consigo perceber que eu presinto isso, mas eu não sei exatamente como. Assim. Talvez seja eu presinto que o contrário seria um absurdo total. Assim, que se não existir isso, seria um absurdo. Isso é um modo de eu pressentir que existe essa verdade universal, unitária, essa unidade de todas as coisas. Assim. Mas como é realmente... Mas eu não sei exatamente como eu presinto isso. Tem alguma coisa a ver com a fé, essa percepção dessa unidade da verdade universal? Não, ao contrário. Isso não tem nada a ver com a fé. A fé é um efeito disso. Né? Tanto, isso aí está na Bíblia, quer dizer, a fé é um dom do Espírito Santo. Não é a fé que vai te conectar com o Espírito Santo, ao contrário. A iniciativa está na verdade universal e não em você. Mas ela, como diz, ela está presente e ela, de certo modo, te orienta e te dirige. Se você não compreende este processo, é porque não é para compreender mesmo. Você não pode ter domínio disso. Se você tentar ter o domínio, você automaticamente se fechou à inspiração do Espírito Santo. Você tem que deixar que ele te dirija. Tá certo? Mas tudo isso que eu estou dizendo, isso vai de tal modo contra o subjetivismo moderno. Ele começa com Descartes e vem até hoje, incluindo os que pretendem ser materialistas, como Karl Marx, no próprio Jardim das Aflições. Eu mostrei que aquilo ali não é um materialismo de nenhum, é um subjetivismo, é um idealismo subjetivo, no fim das contas, apenas coletivo. Essa tradição subjetivista quer ver tudo, explicar tudo pelo sujeito. E mais tarde eu vou explicar pelo cérebro. Eu digo, pensa bem, o tamanho do seu cérebro dentro do universo é um nada. Não é isso? Então, você tem que explicar o cérebro pelo universo, e não o contrário. Mas a tendência subjetivista está tão arraigada que todo conhecimento do qual nós não temos um domínio cerebral e, portanto, um domínio verbal explícito, nos parece que nós não conhecemos. Eu digo, mas espera aí, se todo conhecimento que você tem fosse só aquele que você domina,
conscientemente e verbalmente, tá certo? Você não conseguiria nem andar. Você não conseguiria respirar. Não é isso? Então, isso quer dizer que a nossa adaptação ao mundo real, ela tem de ser algo que nos transcende. Porque senão, nós teríamos apenas aquele pouquinho que nós dominamos. Então, eu sempre me inspiro no exemplo de um vizinho que eu tinha que nadava numa praia que tinha ondas de 20 metros de altura, né? E o que ele fazia? Ele nadava? Não, ele deixava as ondas jogar ele para cá, para lá, para ele saía de uma boa. Se tentasse dominar aquilo, ele ia afundar. Tá certo? Então, nós temos que nos instalar no mundo real. Tá certo? E o mundo real é, por definição, aquilo que escapa ao nosso controle. Agora, você vê, existe no meio de tudo isso a interferência da emoção gnóstica. O que é a emoção gnóstica? É o medo. É a desconfiança. E se por trás de tudo isso tem um Deus maligno que está... Pronto, você pensou isso, então qual é a reação normal? Tentar dominar, tentar se defender. Não é isso? E é na hora que você entrou nesse reflexo gnóstico, então você tem que dominar o conhecimento. Para você poder se defender desta coisa maligna que nos cerca por toda parte. Mas é por isso que, vamos dizer, eu aqui estou sugerindo que você faça exatamente o contrário, quer dizer, que você confie nesta verdade universal. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? O que é Deus? É a verdade universal, controla tudo, está por trás de tudo, e que você não domina absolutamente. Né? Mas você pode se deixar levar, e ele, né? É que não está na Bíblia, não se preocupe com o que você vai dizer no tribunal. O Espírito Santo inspirará as palavras, né? Deu para entender isso aqui? Bom, acho que vamos parar por aqui hoje. Essas respostas foram bastante longas, né?